Paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos estar entrando aí no segundo vídeo sobre a homilética, sobre a arte de pregar a palavra de Deus, amém? Nós começamos no primeiro vídeo aí falando sobre o que é a homilética, que é a arte de pregar, falando sobre os métodos, sobre a matéria, sobre o propósito da ministração, que a matéria da pregação é a verdade divina. Falamos aí também que não podemos ministrar uma palavra que seja antibíblica ou distorcida da palavra de Deus. E continuando esse vídeo, vai ser uns vídeos curtos aí, de aproximadamente 15 minutos aí, amém? Eu vou estar postando também essa série de vídeos no YouTube, tá bom? Então você pode passar para os irmãos aí, tá cooperando conosco aí, assistindo nossos vídeos, amém? Ajudando a crescer o nosso ministério. Nós paramos aqui sobre a homilética, falando que a homilética ela traz benefícios para a entrega da pregação, pois desenvolve a arte da expressão. Sem dúvida, a homilética contribui eficazmente para que o pregador desenvolva a habilidade de falar, isto é, a arte da expressão. Amém? Então, o mais importante para você que quer ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus, é você aprender a falar em público, a falar com a multidão. Tem gente que tem facilidade de falar para 2, 3 pessoas, mas quando vê um grupo maior de pessoas, de 100, de 500 ou de 1000 pessoas, dá aquele friozinho na barriga, aquele gelo. Mas se você tiver a expressão, a arte de pregar, você vai conseguir desenvolver de uma forma assim muito eloquente, muito boa, e todo mundo vai entender, amém? Temos de encarar a realidade. A dificuldade de expressão no púlpito dispersa a atenção e o interesse do auditório. Por isso, o pregador deve sempre procurar expressar-se bem em público. A homilética desenvolve o raciocínio. A homilética aprimora os conhecimentos gerais e desenvolve a vida espiritual do cristão, amém? Então, interessante que se você falar difícil, de uma forma que não produz uma qualidade no seu falar, no seu linguajar, você vai dispersar a mente do auditório. O auditório vai... Já viu quando às vezes alguém está pregando na igreja e parece que o irmão pregou 10 minutos de ministração, ele está no 10º minuto pregando, e já parece que ele está pregando há 1 hora. Por quê? Porque são mensagens que cansam. E tem pessoas que ele começa a ministrar de uma forma tão eloquente, tão boa, tão gostosa, que ele já está pregando há 1 hora e você fala, nossa, mas já acabou a pregação? Mas ele já pregou lá 50 minutos, 1 hora, 1 hora e 10 minutos. Por quê? Porque ele tem uma forma de expressar, de uma forma que ele consegue prender a atenção de todos os seus ouvintes. Enquanto um grupo de pregadores consegue dispersar a atenção, o que prega com eloquência consegue prender a atenção naquilo que está sendo falado. Vamos falar agora aqui sobre o pregador, sobre você que está aí nos assistindo agora. A personalidade do pregador tem papel importante no êxito, no resultado da pregação. O pregador é alguém que recebe a mensagem de Deus e a entrega aos homens. Cuidado, pense bem nisso, tá? Então, você é a pessoa, é o carro condutor da mensagem do Espírito Santo para a igreja. Você é a boca de Deus para a igreja. Imagina alguém chegar, acontece um problema com você, você precisa de um advogado. E de quando você chega lá diante do juiz, o advogado não consegue falar por você. O que vai acontecer? Você será condenado, porque o advogado não consegue falar por você. Você é como se fosse um advogado de Deus. Você na terra fala em nome dele. Você fala por ele. Você fala para ele. Então, quando você prega a palavra de Deus, você está sendo ali um diplomata. Alguém que está falando de um reino acima do que nós estamos vivendo. E você está falando em nome de um rei, em nome de um líder.
entendeu? Então, quando alguém estiver te ouvindo, é necessário que eles ouçam a voz desse Deus aí que está falando, amém? Através de quem? Do carro condutor, que é você, amém? Vou falar agora aqui sobre requisitos do pregador aqui. O pregador tem de ter experimentado em sua própria vida a obra regeneradora do Espírito Santo. É impossível alguém querer pregar a palavra de Deus sem ter recebido, sem ter experimentado esta obra regeneradora do Espírito Santo de Deus na vida, tá bom? Como poderá alguém pregar a mensagem de salvação sem ser regenerado, sem ser salvo? Possível, não tem condições. Mas aos profissionais, aí é que está, aos profissionais, falsos pregadores que nunca nasceram de novo, pregam por interesse próprio, não basta ter curso de teologia, nem conhecer oratória, nem saber as regras de homilética para ser um verdadeiro pregador do Evangelho. É preciso ter nascido de novo. Existe uma necessidade do pregador nascer de novo. Como falar de uma nova vida se você nunca viveu uma nova vida? Como? É meio que impossível isso acontecer. Amém? Ao verdadeiro pregador é necessário que tenha chamada de Deus. Não adianta, às vezes o teu chamado é no louvor, às vezes o teu chamado é no cuidar das coisas de Deus, da casa de Deus. Nem sempre o chamado de alguém é pregador, mas se você tem o chamado de pregador, automaticamente esse curso vale muito para você. Mas então entendemos que para ser um pregador da palavra de Deus precisa ter uma chamada de Deus para este propósito. 2 tipos de chamada aparecem na Bíblia: a coletiva e a individual. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então isso aí é algo coletivo. E Colossenses capítulo 4, versículo 17: e dizei o Arquipo: cuida do ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Atos capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram, eles impuseram as mãos e os despediram. Então, você vê aí que existe um chamado individual e existe um chamado coletivo. O chamado coletivo, igreja, todos os cristãos, todos os servos de Deus têm que ter esse chamado de pregar a palavra de Deus. Você pode pregar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer canto. Isso é o chamado coletivo, é o famoso ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é coletivo. Já o chamado ministerial é individual. Para onde o Senhor está te chamando? Para onde Ele quer te levar? É no ministério da palavra de Deus? Então você será um pregador da palavra do Senhor, você será a boca de Deus para o povo que necessita de ouvir a palavra do Senhor. Vamos falar sobre a simplicidade do pregador e da pregação. Existe aí um cuidado aí, viu? Tem que ter a simplicidade do pregador em relação à sua pregação. Ritualismo, formalismo, artificialismo são grandes inimigos do pregador. Cuidado com esse negócio. O que mais acontece hoje em nossas igrejas são muitos rituais, né? Toalha ungida, óleo ungido, sabão ungido, meia ungida, tudo tem que tomar um certo cuidado com esses rituais aí. Esses rituais
ele foge e distorce completamente a palavra de Deus. Cuidado com formalismo, tá? Artificialismo, ou seja, a pessoa é muito artificial. Cuidado. O pregador ele deve ser autêntico, tá? Vale notar que a autoridade de Jesus nunca foi posta em dúvida em função de sua simplicidade. Pode ver, Jesus ele é simples. Ele pregando para uma multidão, ele multiplicando o pão para mais de 5.000 homens, ele falando com uma mulher só lá em Samaria, lá no tanque, ele falando com um homem que já estava há 38 anos no tanque de Betesda, ele falando dentro da sinagoga, ele tendo a oportunidade na sinagoga, ele expulsando o demônio dentro da sinagoga. Então Jesus ele não teve dificuldade nenhuma em expressar, não foi colocada, exposta em dúvida, né, a sua vida ministerial, porque quando ele falava, a simplicidade que ele ministrava, as pessoas viam o peso daquilo que ele falava. Então você que é um pregador da palavra de Deus, seja simples. A simplicidade faz você galgar, subir a patamares tão elevados que você nem passa pela tua cabeça ainda, e é o que Deus tem para a tua vida. Amém? Ó, os gestos do pregador devem ser simples. Simples. Cuidado com os gestos. Às vezes o que acontece? O irmão, a irmã, ele vem de uma vida errada, da vida do crime, da vida totalmente bagunçada, do submundo, e ele vem com alguns tiques. Alguns pregadores falando em gíria, outros com gestos. Por exemplo, o cara ele veio da bandidagem, ele roubava, e quando ele vai se expressar, que nem eu estou expressando aquele, porque Jesus e tal. Cuidado, isso aqui são gestos de arma. E o cristão ele não existe arma, o cristão ele existe pregar a palavra de Deus. Cuidado, cuidado com os gestos. Amém? Os gestos que você faz em cima do púlpito da sua igreja, da onde você estiver, deve tomar um cuidado com os seus gestos, tá? Olha só que interessante. Os gestos do pregador devem ser simples. Há dois extremos a evitar: a imobilidade sepulcral e a excentricidade dramática. O que é isso aqui? Tem uns camaradas que eles vêm assim em cima do púlpito e ele está lá: paz do Senhor, quero dizer que Jesus está aqui e que Ele vai dar vitória, e quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. Você percebe que não há nenhum gesto na pessoa? A pessoa não transmitiu essa verdade que Jesus está aqui, que é para as pessoas glorificar a Deus. E existe aqueles malucos que assim, porque Deus, e Deus ele está aqui, e Deus ele vai fazer, sabe? E o que acontece? Ele é um meio que excentricidade, ele é meio dramático com as coisas, ele quer fazer, ele está caindo na bola. Toma cuidado. O pregador ele deve ter cuidado, ele não pode ser parado, sepulcro, como também não pode ser um palhaço em cima do púlpito. Ele tem que ser alguém reto, alguém que ministra a palavra de Deus. A tua boca fala, o teu corpo fala, o gesto fala, o teu olhar fala, a tua expressão fala. Então, todo cuidado é pouco na hora que você estiver ministrando a palavra de Deus. Tenha a sua forma de se expressar. Não seja parado e também não seja um palhaço em cima do púlpito de uma igreja. Amém? Porque a primeira torna o pregador uma estátua. Ele fica parado ali, sabe? E fazendo ele se tornar uma estátua, que é interessante, o camarada ele não consegue se movimentar em cima, porque ele é parado. A vida dele é que ele vai pregar 1 hora assim, ó, 1 hora só abrindo a boca e fechando. E em contrapartida, o que acontece? O outro faz dele ser um ator. Não precisa fingir que está chorando, fingir que está emocionado para movimentar a igreja. Não, seja verdadeiro. Se tiver de chorar, vai chorar. Se tiver de sorrir, vai sorrir. Mas seja verdadeiro, não seja ator. Detalhe: quem busca ator é Globo, é SBT e é Record. Igreja busca homens de Deus e mulheres de Deus que falam em teu nome. Amém? A linguagem do pregador deve ser simples ou adequada à plateia. Então, simplicidade na sua linguagem. Simplicidade. Seja simples.
Às vezes você vai pregar numa igreja que é uma igreja simples, que é às vezes uma periferia, de um bairro pobre. Aí o camarada quer falar sobre, sabe, palavras difíceis da pessoa entender. O povo não está ali para saber se você fala difícil, se você fala grego, hebraico, aramaico, se você fala, não importa a língua que você fala. As pessoas querem ouvir a mensagem simples. A simplicidade que Jesus pregou, ele ganhou muitas almas para o teu reino. Amém? Seja simples e que a sua mensagem seja adequada à plateia. O que isso quer dizer? Às vezes você vai pregar numa igreja que ela é pentecostal, ou seja, o povo gosta de glorificar, de exaltar, de fazer e acontecer, e nem sempre a igreja bate palma. Outra igreja você vai, também é pentecostal, dão glória, dão aleluia, e eles batem palma, outros não batem palma. Às vezes você é chamado para ir pregar numa igreja apostólica, que eles gostam de aplaudir. Às vezes você vai pregar numa igreja que ela é tradicional, então você precisa conhecer o lugar que você está pregando, para quem você está falando. Quando você conhece isso, automaticamente você se torna um grande pregador da palavra de Deus e não passa vergonha em lugar nenhum. Amém? O pregador deve falar de modo a ser entendido pelas crianças. Oh, interessante, né? Cuidado com o seu linguajar. Quando você for pregar em cima de um púlpito da igreja, cuidado. E lembre-se, tem senhoras aqui, tem homens casados aqui, tem esposas que o marido não é cristão, tem crianças no ambiente. Aqui, igreja é ambiente familiar. E se é um ambiente familiar, cuidado com o teu linguajar. Todo cuidado com aquilo que você fala. Amém? Evitando linguajar baixo, que não seja digno de uma tribuna sagrada. Então, todo cuidado é pouco em relação ao seu linguajar. Amém? Vamos finalizar aqui, que já está nos seus 17 minutos aí. 17 minutos. Vamos lá. O coração do pregador deve ser simples. Existe uma simplicidade de atitude e de sentimentos que deve acompanhar o pregador em todo o seu ministério. O pregador do evangelho deve revestir-se sempre de um coração dócil e humilde. Cuidado! Às vezes o Senhor ele vai te exaltar de uma forma tão grande que você não vai querer mais abraçar ninguém, não vai querer beijar ninguém, não vai querer orar por ninguém, porque você acha que você é o top. Cuidado, seja humilde sempre, tá? A mensagem pregada, antes de tudo, deve ser sentida e experimentada na vida do pregador. Eu quero pregar para aquela igreja, mas você já viveu aquilo? Deus já falou com você através daquilo? Se ainda não falou, todo cuidado é pouco. Amém? O pregador, ele não poderia convencer o povo sem que ele próprio tenha experimentado a eficácia de sua pregação. Não dá para você convencer alguém de algo que você nunca viveu, que você nunca provou na tua vida. Então, todo cuidado é pouco. Viva o que prega e pregue o que viva, para que todos possam tomar posse daquilo que o Senhor tem na tua vida. Amém? O pregador não é um mercador. Ele dá ao povo aquilo que recebeu de Deus. Dá de comer da comida que já saciou a si próprio. O que Paulo disse? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo ele recebe para depois ele falar. Sempre tenha isso em mente. Recebe de Deus, depois fala. Nunca use o púlpito para apontar alguém. Tem problemas dentro da igreja? Tem, mas não cabe a você resolver. Cabe a você pregar a palavra de Deus. Sua função é ser pregador e não juiz. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. O próximo vídeo aí, nós vamos estar tratando sobre temas relacionados com o pregador e com a pregação. Tá bom? Que Deus abençoe. Esse foi o segundo vídeo. Vai ter o terceiro vídeo que vai entrar agora. Só falo para os irmãos, tenha um pouquinho de paciência.
que nós estamos ainda no começo, tá? Às vezes as pessoas acham que já vai sair um bolo completo aqui. Não, o bolo ele tem que ser feito aos poucos. Primeiro põe a farinha, depois põe o ovo, e aí vai sim, tá? E vai indo, entendeu? É aos poucos. Tenha certeza, até o final desse estudo, Deus irá te levantar de uma forma excepcional. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu ministério. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?